Boa noite, boa noite. Estamos aqui aguardando a entrada dos nossos amados que, de alguma forma, se identificaram, né, com o nosso tema. Estamos na Semana das Mães. Vamos falar sobre as mães hoje e toda a importância dessa energia. Então, vamos ficar por aqui nesses minutos iniciais. A gente sabe que esses minutos são assim mesmo, a gente está acostumado com aula gravada. Então, a gente está por aqui, aguardando. Você que está aí do outro lado pode pegar sua água, sua garrafinha, seu copinho, seu estoque, pode pegar papel, caneta, lápis, o que você sentir. E a gente vai ficar aqui aguardando um pouquinho. Olha quem entra aqui, gente. Boa noite, minha querida amada. Se você quiser abrir a câmera para eu te ver, vai ser bem bom. Mas fique à vontade, tá? A gente está naqueles minutos iniciais, aguardando. Faremos nossa aula, nosso encontro de qualquer maneira. Fala só para mim se está me ouvindo bem. Me dá um sinal aí, só para eu saber. Não estou ouvindo. Você falou alguma coisa. Só me dá um joinha para ver se meu som tá bom. Mas imagino que esteja, né? Vamos esperar só mais uns minutinhos para começar. Essa, esse assunto, né, é um assunto que tem muito interesse, muitas pessoas chegam, mas existe uma resistência inconsciente muito grande. Ajustando aqui minhas questões.
Só falo que o campo tá forte, hein? O campo tá forte. Em breve iniciaremos. Você não tá com a sua água, pegue sua água. Papel e caneta sempre bom, né? Porque vão vir pensamentos, insights, clarezas. Então, é bom anotar. Sexta-noite, para muitas pessoas, às vezes é um dia também não muito favorável, né? Mas é o dia que eu posso, né? Então, por isso que a gente faz hoje e vai ficar gravado até segunda. Muito bem. Então, vamos iniciar, porque estamos aqui na hora certa. Oi, Pri. Agora que eu tô vendo que a Pri entrou aqui. Muito bem. Não querem abrir a câmera mesmo? É sério. Vão ficar aqui olhando para mim, o que é bom. Não querem abrir a câmera. Abre a câmera, gente. Assim, né? Claro que vocês podem ficar super à vontade. Mas, né, até porque estão fazendo outras coisas e tal, o que não é muito interessante. É bom que vocês estejam aqui, somente aqui. Mas, é, se vocês estiverem aqui inteiras, né, para isso, pensem por que que não abre a câmera, né? Por que que é uma questão, às vezes é uma questão interna, uma questão difícil. Então, fica a dica aí para autoanálise, tá? Vamos iniciar então. Depois vocês podem rever, porque vai ficar salvo, tá? Bom, então o nosso tema é o encontro lindo com a sua mãe, com a nossa mãe. E eu vou falar de uma forma geral, né? Porque outras pessoas vão assistir isso ao longo desse final de semana. Então, assim, meu nome é Natália Fernandes, eu sou psicóloga clínica integrativa e também consteladora familiar sistêmica. Eu olho para as relações, para os indivíduos, como uma forma abrangente, né, integrativa. Então, a gente entende sobre o social, o familiar, o individual, o ambiental, o meio todo e a energia que os indivíduos vivem. Então, a gente nunca pode olhar para um sintoma isolado, a gente tem que entender. Deixa eu abaixar um pouco aqui o som. A gente tem que entender sob um contexto, tá? Porque nunca, nada que a gente sinta, nenhum sintoma que a gente apresente, ele vem puramente isolado com um olhar apenas. A gente tem que olhar para o indivíduo como um todo. E falar de mãe, a gente está olhando para o indivíduo na relação primordial, no básico da vida. É impossível entender a vida, entender qualquer relação que você tenha, qualquer estilo de vida que você leve hoje, se você não olhar para sua mãe, tá? Por isso, nessa semana de Dia das Mães, a gente traz esse esse tema e esse encontro aqui como um presente, porque é realmente o mais importante para começar, tá bom? Então, enfim, logicamente que a gente sabe, é, não sei se todos que assistirão são mães, mas todos temos uma mãe, porque senão não estaríamos aqui, obviamente.
Não existe mãe perfeita, isso a gente também já sabe, mas de certa forma a gente sabe teoricamente, porque quando se trata de relação de filho e mãe, lá no nosso inconsciente, a busca e o entendimento é que a mãe é perfeita. E por isso a gente busca essa relação para sempre, se ela não for bem trabalhada, bem direcionada e bem vivenciada. Ah, mas a minha relação com a minha mãe não foi boa. Não importa. Ela tem que ser bem vivenciada dentro de você, ok? Então, esse é um convite hoje para a gente olhar para a verdade. Tem um script aqui que eu vou seguindo, tá? Então a gente vai olhar para a verdade, para a compaixão, para a profundidade dessa energia materna que habita dentro de você, dentro da gente, dentro de cada pessoa. Bom, por quê? Porque a gente vem da nossa mãe, né? O nosso, o nosso sim principal, claro que o pai existe e precisa, senão a gente não estaria viva, mas o sim, duas vezes, o sim duplo veio da nossa mãe. Primeiro, quando ela entende a gravidez, estou grávida. Ah, mas ela não queria engravidar, mas ela não queria que eu existisse, que eu não, que um filho existisse naquele momento. Tá, mas ela manteve a gravidez. A trancos e barrancos, às vezes, ela manteve. Então, ela disse sim nesse começo e ela disse sim para você nascer. Então, é o sim mais importante da nossa vida. É o sim que a nossa mãe nos disse, tá? Então, dentro das constelações familiares, para quem não conhece muito bem, eu vou falar rapidinho sobre isso. É uma técnica fenomenológica, sistêmica. O que significa isso? A gente trabalha baseado no fenômeno. A gente avalia o fenômeno. Então, as técnicas de constelação elas podem ser usadas de três maneiras, com pessoas sendo representantes. A ideia hoje era fazer constelação aqui, mas a gente tem que ter um número mínimo de pessoas, então, se a gente só tiver em número menor, a gente vai fazer exercícios sistêmicos que já estão aqui preparados para isso também, que também são extremamente importantes dentro desse processo de cura. Mas, enfim, fica para outro momento, né? Então, a gente trabalha com bonequinhos, aqui são bonequinhos de EVA, que eles podem ser usados na água, é uma maneira que eu uso bastante, porque eu acho uma forma muito limpa de se trabalhar. E a gente pode usar eles numa mesa, numa base, e com pessoas. Então, a gente pode trabalhar com as constelações. Bem-vinda, Regina. A gente pode trabalhar com as constelações de três maneiras: bonecos na água, bonecos na mesa e com pessoas representando os membros da família. Quando a gente fala, vamos fazer uma constelação, a gente fala para acessar o inconsciente familiar daquela família, daquele indivíduo que vai ser o constelado. A gente sempre, 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 sempre tem um tema para constelar. E o tema de hoje seria mãe. Então, vamos ver o público aí conforme a gente vai falando. Se não entrar, a gente faz os exercícios sistêmicos, tá? Que também são muito fortes. Então, nas visões das constelações familiares, a gente carrega uma gama de informações dos nossos ancestrais. Quantas gerações que a gente carrega? A gente pode carregar até 7 gerações. Acreditem nisso. Eu tenho casos reais de pacientes que constelaram e de grupos e de vivências que a gente viu essas gerações aparecerem.
Até 7, mas eu afirmo, de acordo com a teoria, que a gente carrega com certeza 3 gerações. Então, nós estamos aqui numa geração. A gente carrega a geração da nossa mãe, da nossa avó e da nossa bisavó. Essas 3 gerações para trás, com certeza estão entranhadas na nossa célula, na nossa energia quântica do nosso campo individual, que vem da família, ok? Bom, e tanto com o olhar para as constelações quanto para a psicologia, a nossa relação com a mãe não fica quietinha só lá na nossa infância. Claro que ela começa lá, e lá é a parte mais importante de todas, mas a gente continua reverberando a nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisavó dentro de nós. Tá, mas isso não tô falando de parte afetiva não, tá, gente? É muito mais profundo. Eu tô falando de comportamento, estilo de vida, saúde física, saúde mental. Então, existe uma doença que a minha bisavó teve, a minha avó teve, a minha mãe teve. Geneticamente, você vai pensar que você vai ter também. E sim, geneticamente vai. Mas existem muitos outros fatores, muito além da genética, que vão ativar essa reprodução de informação. Eu afirmo que a genética é o menor deles. A forma que você pensa, a forma como você vive, com quem você se relaciona, o estilo de pensamento que você tem, vai ativar essa genética positivamente ou negativamente. Então, a forma como você ama, como você recebe a vida dos outros, ajuda dos outros, a forma como você sente todas as suas experiências e a forma como você vive de uma forma geral. Isso é reverberação da relação primordial sua com a sua mãe. Até aqui, ok? Me sinalizem para eu saber se é isso, se vocês estão entendendo, se eu posso seguir. Ok. Estamos introduzindo, né? Então, as constelações atuais, a gente chama de constelações dos espíritos. Ah, Thalia, isso tem a ver com o espiritismo? Não. Por que traz esse termo? Porque olha só, ela deixa de ser uma dinâmica só pessoal, biográfica, emocional da minha família, mas ela olha de uma forma mais ampla a vida, o essencial da vida e o fenômeno. Por isso que o termo é dos espíritos, né? É a constelação dos espíritos, é um termo, tá? Não liguem isso à religiosidade. Por quê? A gente vai deixar um pouco de lado, durante uma constelação, a interpretação psicológica. A gente vai ficar baseado mais no fenômeno. Tem muitas constelações hoje em que quase não se fala nada. Ou os bonequinhos, como eu estava aqui mostrando antes, ou os bonequinhos que vão se movimentando no campus mórfico, que a gente chama, né, que é o espaço delimitado para isso, ou as pessoas que são os representantes vão se movimentando, mas praticamente em silêncio. A gente pode falar? Pode, mas nem sempre é preciso mais falar. Porque as constelações atuais, elas trabalham muito fortemente o movimento da alma. Psique, que é o símbolo da psicologia, significa alma. E tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: a nossa alma sabe o caminho. A nossa alma, a nossa psique, ela sabe o caminho de cura. Ela sabe o caminho que ela precisa fazer para ela ir ao encontro da limpeza interior dela. Então, dentro de um movimento sistêmico, ou de uma constelação em si, ou de um exercício como faremos hoje aqui,
ou até de um processo terapêutico baseado na psicologia integrativa, a nossa alma sabe o caminho. Óbvio que hoje a gente pode ter um mediador, que é o meu caso aqui, sim, mas a minha alma, quando eu dou comando para minha alma, para minha mente, conscientemente ela sabe o caminho. Então nós atrairemos as condições para que consigamos ir limpando esses emaranhados que a gente carrega de, com certeza, 3 gerações ou até 7 gerações. Muito bem. Oi, Pri. Que bom que você está aqui. Dando sequência, olha só. Então, a gente não tem que olhar para vínculo com mãe, que é o nosso tema aqui hoje, como julgamento ou como algo muito voltado para o nosso ego. O nosso foco aqui está muito mais voltado ao pertencimento. Então, prestem atenção, a gente começa aqui um movimento de diagnóstico individual, né? Simbolicamente falando, claro. Pensem, como que está o meu nível de pertencimento nas relações que eu tenho? Eu estou me sentindo dentro, pertencente à família que eu convivo, ao meu grupo de trabalho, ao meu grupo social, aos meus colegas, aos meus amigos, à minha relação amorosa? Qual que é o nível de pertencimento? Eu me sinto pertencente àquele grupo. Como é que está a minha relação com o meu corpo? Eu sinto que o meu corpo está equilibrado? Eu sinto que eu respeito o meu corpo em todas as relações que eu tenho? Como é que está a minha nutrição emocional? Que tipo de conteúdo eu alimento a minha mente? Aqui a gente fala de redes, né, de, de, de telas, de séries, de televisão, de filmes. Que tipo de conteúdo eu alimento a minha mente? Eu aceito, diante dessas relações, receber do outro com facilidade? Porque, olha, o que tem de pessoas no consultório com dificuldade de aceitar algo de alguém, qualquer tipo de ajuda, não está escrito. O movimento de vivenciar a vida, de tomar a vida plenamente, existe em mim? Então, são perguntinhas simples que eu selecionei aqui, que quando a gente para olhar e percebe, não, essa área não está boa, com relação ao meu corpo não está bom, com relação a que tipo de conteúdo eu alimento a minha mente, não está bom, com relação ao pertencer a um grupo, a receber ajuda, não está bom em alguma dessas áreas. Existe uma recusa profunda da mãe aqui, de forma inconsciente. Porque se existe alguma dessas áreas que eu trouxe nessas perguntas difícil, isso está diretamente ligado à minha vida. Mas se existe alguma dificuldade forte na minha vida, vida é energia primordial. De onde vem a minha principal energia? A primária da minha mãe. Então, se existe dificuldade de expansão na minha vida individual hoje, adulta, eu preciso limpar a minha história com a minha mãe. A gente está falando de mãe, tá? Mas eu vou estender um pouco aqui para mulheres ancestrais. Porque às vezes a sua relação com a sua mãe tá ok, mas a da avó foi muito complexa. E às vezes você tá reproduzindo a avó que pulou a geração da mãe e tá na sua geração. Então, quando eu falo de mãe, a partir de agora, pensem em mulheres ancestrais, tá? Ok até aqui? Se tem algo difícil na minha vida, eu preciso parar para olhar para a minha base da vida, que é a minha mãe. Me sinalize se tá ok.
Bom, vou entender que tá ok, tá? Enfim, quando a gente fala então, ok, quando a gente fala então de constelação do espírito e não tem a ver com religião, né? Como eu disse antes, não sei se a Pri ouviu essa parte, mas depois ela assiste de novo, enfim, porque vai ficar gravado. Então, quando a gente fala de constelação do espírito e pensar no movimento maior de entendimento da vida, a gente está falando de integração. O que é integrar? Imagine um movimento onde você vai somando todas as partes, todas as experiências, todas as características e você integra tudo. Então, é, é esse papel de acolher, é esse caminho de tudo faz parte. Todas as minhas experiências, a minha mãe, as mulheres ancestrais. Então, a gente precisa olhar para isso. Como é que eu vou limpar embaixo de uma mesa da minha casa se eu não tirar as cadeiras e agachar embaixo da mesa e olhar onde está sujo? A gente precisa olhar para a questão, senão nada muda. E vocês estão aqui olhando, né? Então, é preciso, dentro das constelações do espírito, reconciliar-se com a mãe ou mulheres ancestrais, tá? Bom, e aí, reconciliar com a mãe, isso pode ser compreendido como o movimento interno. Por quê? Minha mãe já morreu, Natália. Eu sou exemplo disso. Antes da minha mãe falecer, tem 6 anos agora, em maio, final de maio, eu entendia a relação minha com ela maravilhosa. Não tem questões fortes. Mas depois que ela parte dessa matéria, a gente vai em processo terapêutico trabalhando as nossas questões, emoções e sentimentos, e a gente vai entendendo, nossa, mas então eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou reproduzindo tal característica, que não quer dizer que é horrível, mas atrapalha o nosso fluir da vida. Todo mundo tem isso, umas pessoas mais intensamente, mas negativamente, com relações mais difíceis, e outras pessoas com mais leveza, mas todos têm. E a gente vai reproduzindo, reproduzindo. Então, é um movimento interno de ressignificação. A mãe morreu, a mãe está viva, eu não tenho convívio, a minha mãe está longe, eu não tenho como encontrar, eu não bato muito papo. Não importa. Quando você decide olhar, quando você está aqui hoje e decide ouvir essas coisas que eu estou falando, e vai ouvir essa aula depois com mais calma, no outro momento, enfim, você está querendo olhar, você está querendo a cura, e é só isso que importa. Isso é reconciliar-se com a mãe. É interno, tá? Primeiro, essa é a mãe que eu tenho. Essa foi a forma como a vida chegou para mim. Com a história dela, com a história da mãe dela, com a história da avó dela. Então, foi assim que a vida chegou para mim. Cheio de BO, cheio de conflito, cheio de submissão, agressividade, porque as gerações passadas viveram muito isso. Cheio de silêncio. Então, essa foi a forma como a vida chegou para mim. Eu não posso mudar a origem. De onde a gente vem, é essa a realidade. Daqui a pouco eu conto um caso de uma constelação dessa semana, que foi muito intenso, muito lindo. Enfim. Então, dentro da psicologia integrativa, analítica também, a gente traz a mãe como um arquétipo da vida. Arquétipo da origem, existência feminino primordial. E o receber da vida, como a gente já disse aqui antes.
Então, dificuldade no vínculo materno, olha os sintomas. Frequentemente aparecem como? Eu vou ler. Dificuldade de receber, sensação de não pertencimento, falamos, conflitos com o corpo, bloqueios afetivos, resistência no fluxo da vida e dificuldade de prosperidade e realização. Então, pensa que nesses exemplos a gente está falando de área da roda da vida financeira, trabalho, familiar, relacionamento afetivo, amoroso, social, financeiro, falei já, corporal, físico, autoimagem, enfim. Então, voltem a olhar para isso. Algum desses pontos não tá bom para mim? Vamos olhar para nossa mãe. Nesse instante, então, para a gente fazer uma conexão mais profunda, eu peço que vocês, se puderem, né? Quem está de óculos, tire os óculos, dá uma respirada. Vamos dar um comando inicial aqui. Respirem profundamente. Inspirem profundamente. Segurem o ar por alguns instantes. Expirem profundamente. Já agradecendo a sua psique, a sua alma por estar presente aqui agora. Agradecendo esse momento que você tira para você dentro das suas possibilidades. Agradecendo a vontade dessa força inata de autodesenvolvimento, a vontade de melhorar, a vontade de avançar na vida, a vontade de vencer em algumas áreas ou em várias áreas. Agradeça a essa força que te trouxe aqui hoje. Perceba a sua respiração, perceba o estado do seu corpo nesse momento. Se puder fechar os seus olhos, imagine que você está em um lugar de muito acolhimento, que te traz muito bem-estar, que te traz tranquilidade, calma. Se não vier nenhum lugar à sua mente, crie esse lugar agora. Afirme, você está em um lugar que te traz tranquilidade e calma. Em uma criança interior chamando. Nada acontece à toa, tá, gente? Permaneçam nesse lugar. Oi, amor. Oi. Papai foi ele parte pegar o seu.
Respirem fundo. Acolham. De verdade. Nada acontece à toa. Acolham esse chamado pela mãe da criança interior de cada uma de vocês aqui. É realmente assim que funciona. Enquanto a gente não limpa essa base, a nossa criança interior inconscientemente vai gritar desesperada pela mãe. Então você está em um lugar que te traz muita paz, muita tranquilidade. E você sente que alguém se aproxima de você nas suas costas. Nesse momento, repare como que o seu corpo reage. Se ele sente extremo bálsamo, conforto, tranquilidade, ou se ele se enrijece, se ele fica tenso ou com medo. Observe o seu corpo nesse momento que a sua mãe chega perto de você, nas suas costas. Não a mãe ideal, não a mãe que você gostaria que chegasse, mas a mãe real, a mãe humana. É a mãe verdadeira, como foi na sua infância, que chega perto de você. Com essa mãe real por perto, o que você sente? Como é que está o seu corpo agora? Apenas observe. Talvez a sua mãe tenha amado como ela conseguiu. Talvez ela tenha carregado dores silenciosas que ninguém soube, que ninguém viu também. Independente de toda a história, de tudo que ela vivenciou e que você também vivenciou com ela, foi através dessa mãe real que a vida chegou até você. Agora, imagine atrás dela a mãe dela. E atrás a avó. E atrás outras mulheres, outras mães, outras histórias, outras vidas. Imagine atrás de você todas essas mulheres transmitindo de uma para outra e chegando até você nesse acúmulo de energia. Toda a história real para que você estivesse vivo aqui agora, numa sala para falar de mãe. Apenas observe como que o seu corpo reage ao receber todo esse fluxo de energia nesse instante. Respire profundamente, sem pressa.
Devagar, vá voltando para o lugar que você está, vá abrindo os olhos. Se quiser escrever um pouquinho aí na sua folha, quais foram suas sensações. Se quiser falar alguma coisa aqui pra gente, pode falar também. Bom, todas bem? Me sinalizem, por favor, se tá tudo ok por aí. Ok. Bom, eu trago agora o termo trauma intergeracional, que é uma coisa comprovada cientificamente. Deixa eu abaixar um pouquinho. É uma coisa comprovada cientificamente, geneticamente falando, a gente carrega os traumas, tá? E como é que a gente sabe que estamos carregando algum trauma diante, ahn, ó, peraí, senti medo e aperto no peito quando minha mãe chegou e quando você falou da avó, eu senti calma. Então é uma sinalização de um lugar específico aí para ser trabalhado, para ser limpo, né? Diretamente com a mãe. A gente teve várias experiências de outros grupos onde na terceira geração a pessoa sentia situações no corpo. Então tinha mais a ver com essa terceira geração e não com a mãe, enfim. Isso, o nosso corpo, gente, ele carrega tudo. Então, mesmo que a gente não saiba nada específico daquela geração, quando o corpo sinaliza, é preciso parar e criar a intenção de cura. Por isso que as constelações são tão profundas, porque como é que a gente vai saber de 3 gerações para trás? E até mesmo da nossa mãe. Tem gente que não sabe a história. Falando dentro de um processo terapêutico, que você vai perguntando, eu sempre questiono sobre a família, sobre as histórias. Tem gente que não sabe a história. Como é que foi a história da sua gravidez? A pessoa não sabe, isso é muito comum, tá? Eu, por exemplo, tive o hábito de ser criada com aquelas caixas de retrato que a gente abria na cama da avó e aí tinha milhões de fotos, preto e branco, inclusive, aquelas fotos antigas com furinho de traça, eu acho, aquele bichinho, dava uns furinhos nas imagens, mas nitidamente a gente via e a gente perguntava. E eu reproduzo isso com as minhas filhas, por quê? Porque é a história da vida. E eu sei de detalhes das histórias, detalhes. E tem gente que não sabe da própria vida. Peraí, mas você nasceu de cesárea, de parto normal, prematuro, a termo, a pessoa não sabe a própria história. Então é aquilo, mas a minha mãe morreu, eu não tenho como saber. Mas a sua intenção, quando você faz um exercício desse, por exemplo, entende que tem alguma questão com a mãe, mas que a mãe já partiu, materialmente falando, e você não tem acesso àquela, né, àquela informação, basta a sua intenção de limpeza do campo, de limpeza do corpo e de limpeza do que você pode estar reverberando dentro do seu campo individual. Basta isso, tá? Claro que às vezes não só uma vez, várias vezes, mas é um caminho seguro, real. Bom, então, se quiserem falar, pode levantar a mão, podem falar, tá bom? Bom, então, quando essa relação primordial não está integrada, como eu disse antes, e esse vínculo fica ferido, fica interrompido, fica desequilibrado, aqueles sintomas que eu disse antes vão aparecendo, né? E aí, hoje em dia, sabemos disso, tá mais do que claro, a internet está bombardeando isso, inclusive, né? Que é com relação à exaustão emocional, autocobrança. Gente, o feminino saudável,
o feminino sagrado é um lugar que precisamos voltar. A nossa geração e a geração anterior, com certeza, está fora desse lugar do feminino sagrado. E quando a gente pensa em exaustão, dificuldades de concentração, de foco, mil e uma utilidades, que há pouco tempo atrás isso era bonito de se falar, hoje a gente caminha para um lugar de calmaria, de autopercepção, de autorrespeito com o seu dia, com os seus horários, com o seu corpo, com o seu descanso, com o seu silêncio, com as suas pausas. Enfim, então, quando a gente pausa, às vezes hoje, muitas pessoas se culpam por pausar. A coisa é tão entranhada energeticamente que eu preciso estar ativa o tempo inteiro. Eu só sirvo se eu servir. E isso não é nosso. É uma carga ancestral que a gente está carregando. Pesadíssima. Enquanto não nos libertarmos dessa multitarefa, dessa exaustão mental e nos respeitarmos e nos alimentarmos de alimentos leves, saudáveis, de conteúdos leves, saudáveis, de encontros leves, saudáveis, de conversas, de trocas saudáveis, que realmente edifiquem a nossa psique, nós estaremos desalinhadas. Gravem essa frase. A prosperidade está diretamente relacionada ao equilíbrio interior. Quando nós estamos desequilibradas internamente, com a nossa essência, com a nossa mãe, com as mulheres que vieram antes, nós teremos dificuldade em prosperar. Abriu a câmera, ai que lindo. Oi, Pri. Fechou a câmera. Oi, Pri. Brincadeira. Podem ficar de câmera fechada se vocês quiserem, tá? Eu tô no quarto, no escuro. Isso aí. Bem relaxada, muito bem. Então, olha só. Deixa eu passar aqui o olho no esboço. Eu já disse isso. Muito bem. Bom, Jung é um teórico psicanalista, para mim é o mais maravilhoso de todos, porque ele olhava o ser humano dessa forma integral, energética, sistêmica, enfim, individual. Ele trazia o símbolo do arquétipo da grande mãe. O que isso significa? A força psíquica profunda ligada ao acolhimento, à nutrição, às dores, às ausências, os abandonos. Então, a mãe, ela não é só aquela mãe que a gente pinta como perfeita. Ela é a mãe real. Então, assim, a mãe externa, a mãe que faz o movimento para fora, também é a mãe interna. Será que a gente consegue trabalhar de forma equilibrada o para fora e o para dentro? Muitas mulheres hoje tentam receber amor, serem vistas, provar valor, porque existe uma criança interna, como a minha filha bateu na nossa porta. Não achem, gente, não achem que isso é um acaso, tá? Porque na hora que a gente está aqui num grupo, existe um campo aberto de acesso. Não é à toa uma criança bater na porta chamando mãe. Ah, mas todo filho faz isso. Eu faço muitos encontros. Não são todos os encontros que existe uma criança batendo na porta, não. Não mesmo. Não mesmo. Quando o pai tá junto, como ele tá ali agora,
Nunca acontece. Nunca acontece. Enfim, quando existe uma mulher com dificuldade de merecer amor, com necessidade extrema de ser vista e de provar o seu valor, existe uma criança interna olhando para a mãe, buscando a mãe. Quem, na verdade, ela quer que dê o valor, que reconheça ela, não é nada externo, é a mãe. Por isso, a necessidade da gente olhar para essa relação e limpar essa relação. Porque senão a gente vai continuar vivendo em busca do olhar inconsciente da nossa mãe. Bom, olhem essas frases. Talvez sua maior dor não seja o que a sua mãe fez, mas a esperança silenciosa de que um dia ela seja diferente. Vou repetir. Talvez sua maior dor não seja o que a sua mãe fez, mas a esperança silenciosa, inconsciente, de que um dia ela seja diferente. E por isso a gente busca ela inconscientemente nas relações, nas ações. Muitas curas começam quando paramos de esperar a mãe perfeita e integramos, acolhemos a mãe real. Frases fortes e profundas, né? Diante disso, vamos para um exercício sistêmico. Bom, mais uma vez, fechem os olhos, respirem profundamente. Observem o corpo, como está nesse momento. Porque nós vamos adentrar numa camada um pouquinho mais profunda, no movimento interno mais profundo. Se você se sentir confortável, coloque as suas mãos sobre o seu peito. Sinta a respiração. Agora a sua mãe não está mais nas suas costas, ela está na sua frente. Observe o seu corpo ao ver a sua mãe na sua frente. As sensações, emoções, pensamentos. Talvez você tenha alguma emoção mais forte, talvez venha raiva, talvez venha medo, talvez venha vazio, talvez venha saudade, talvez venha amor. Apenas observe o que vem quando você vê a sua mãe na sua frente. Olhe para ela e diga: tá tudo bem, mãe. Eu vejo você. Real. Mentalmente ou em voz alta, já que estão com os microfones fechados. Em voz alta é sempre mais potente, porque a gente emana uma frequência. Quando o som
saem da nossa boca. Não diga em voz alta, olhando para sua mãe. Mãe, você é a grande. Eu sou a pequena. Você veio antes. Eu vim depois. Por muito tempo, mãe. Talvez eu tenha esperado demais. Mas hoje eu começo a ver você como a minha mãe, humana, inteira, integrada, verdadeira, a minha mãe. Eu não preciso concordar com tudo, mãe, para reconhecer de onde a vida veio. Hoje eu recebo a vida, mãe, com o preço que ela teve para você, com a história que ela teve. E deixo com você, mãe, o que pertence a você. Eu fico com a minha vida de forma consciente, com o que é meu, com o que eu escolho a partir de agora. E talvez, mãe, pela primeira vez, eu permito que você siga em mim inteira, onde eu não preciso mais esperar a mãe perfeita nas minhas relações atuais. Hoje, mãe, eu permito que você siga em mim. Eu vejo você, mãe. Respire profundamente. Observem o corpo nesse momento. E vá voltando devagar, refletindo que quando a gente fala de cura, não significa não significa apagar a história, apagar a dor, até porque sabemos que é impossível. A história é real, a história existiu. E o que precisamos efetivamente é a integração. Enquanto no sentimento essa mãe não fizer parte de nós mesmas, nós vamos continuar nos movimentando de forma inconsciente, buscando essa mãe ideal que não existe. Quando a gente conseguir efetivamente olhar para tudo que elas atravessaram, sem continuarmos inconscientemente presas, porque é inconsciente, tá? A gente não percebe claramente essa prisão, esse aprisionamento, esse emaranhado repetitivo. Mas como é que eu vou saber então, Natália, mesmo se eu tô repetindo? Olha para sua vida.
com esses detalhes todos que a gente falou aqui antes, em todas as áreas. Se alguma área não está caminhando ou fluindo, mesmo que devagar, no ritmo que você deseja, que você busca conscientemente, você pode estar reproduzindo algo anterior a você. Ou até uma lealdade. Se minha mãe viveu tais experiências, ou se as ancestrais também viveram, eu inconscientemente preciso me manter nesse lugar, senão eu não pertenço a essa família. Estou dizendo de forma inconsciente, tá? E aí você vai continuando a reproduzir, 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 e a vida não anda, e a vida não flui, e a vida não muda. Integrar a mãe. Enquanto não fizermos isso, a mãe e as histórias antes, nós vamos repetir padrão. Até aqui, como é que tá aí, ok? Para entrarmos na nossa última etapa e finalização. Quando a gente tá falando desses assuntos, sabe? E com esses exercícios de cura, a água é extremamente importante. Por isso que a preparação para uma constelação é sempre hidratação. Porque a gente liga, a gente produz novas ligações neurais. Então, a água é extremamente importante para facilitar nesse novo funcionamento físico cerebral. Sempre que a gente fala de constelação, a gente tem que estar leve no corpo, hidratado, tá bom? Bom, enfim, existem muitos caminhos, né, de cura para nossa mãe, de integração dessa mãe. Dentro do trabalho que eu realizo há alguns anos, nós temos a terapia clássica, clássica que não é clássica, mas que é terapia clássica, eu digo, as sessões semanais ou quinzenais, né? Por isso clássico. Mas é uma terapia integrativa, onde, como eu disse no começo, eu sempre vou olhar para o indivíduo de forma integral, na totalidade dele. Aí ele chega com uma depressão, porque ele está mudando de emprego e perdeu o emprego. Pontual, mas nunca é só isso. Tem que entender quais são as relações familiares com relação a trabalho que ele carrega. Se é mulher ou homem, a gente tem que olhar para os ancestrais do sexo e do outro sexo também, porque ele pode estar reproduzindo, às vezes, o sexo oposto. Então, é muito complexo, enfim. Então, a gente tem a psicologia integrativa, com o trabalho terapêutico apenas. A gente tem um trabalho que eu chamo de pacote premium, onde trabalhamos a terapia integrativa e temos uma sessão de constelação individual com bonecos na água, tá? Uma sessão de constelação dura aproximadamente 2 horas na água, porque ela é mais lenta. Eu ainda vou trazer um caso dessa semana, segurem aí. Deixa eu ler aqui. Vivi um conflito grande com a minha mãe no final do mês e precisei colocá-la no lugar dela. Foi um grande desafio, pois nunca tinha passado por algo parecido. Me posicionei não como uma filha menina, e sim como uma filha mulher. Olha que coisa interessante e importante como exemplo aqui para nossa fala, né? É exatamente isso. Porque muitas relações maternais, elas se perpetuam porque a pessoa mais nova, no caso a filha, ainda fica naquele lugar de filha menina, não sabendo se posicionar quando já está adulta. E que, no fundo, antes de você dominar isso, de certa forma, conseguir atuar com ela como uma adulta,
com respeito, né, com uma boa troca, mas pontuando os seus pontos individuais, se você não conseguia fazer isso antes, com toda certeza, quem atuava antes fortemente era a sua criança interior. Deixa eu contar aqui o caso dessa constelação de terça-feira. Essa paciente, ela está em processo terapêutico há alguns anos, e se eu não me engano, é a quarta constelação dela aí ao longo de 3 anos. E ela falou para mim, eu quero, peraí que eu vou baixar a música. Eu quero constelar a minha criança ferida. E a gente já vem falando dessa criança em terapia. Tudo bem. Deixa eu ler aqui, Pri. Ela queria trazer uma pessoa estranha para minha casa, o novo namorado, e eu falei que não ia me sentir à vontade. Foi bem difícil, pois parecia que ela não queria entender meu posicionamento. E não mesmo, ela não queria mesmo entender. Porque o que era habitual para ela? Eu estou supondo aqui. Você sempre permitiu, às vezes, que essa vontade dela fosse a mais forte aí nessa relação. E provavelmente porque você tinha uma esperança de algum comportamento diferente dela. Tudo de forma inconsciente. Então, quando você se posiciona, é aquilo. Agora eu tenho o meu lugar. Sim, como filha, mas eu sou mulher também. E da mesma maneira, né, gente, como a gente falou aqui, que temos que integrar as nossas mães de forma real, como humanas, também temos que nos colocarmos no lugar de filhas reais, que também erram, que também falham, que também não vão suprir para essa mãe um desejo de uma filha ideal. Entende que é dos dois lados. Eu ia usar um termo técnico aqui, mas eu vou usar uma forma mais simples. É sempre as duas faces. A percepção dela, mas nós temos a nossa também. E nós somos tão reais quanto elas. Olha como isso é importante. Se eu integro a minha mãe na realidade humana dela, eu me permito também ser filha real, com falhas, com movimento de vida evolutivo. Então, muito bom. Voltando para o exemplo que eu estava dizendo, vamos então constelar a sua criança interior. Ok. E aí, ela, até com uma mente um pouco fixada, não aconteceu alguma coisa com meus 5 anos de idade, não sei o quê, tudo bem. Escolhe você dentro desses bonequinhos, né? Escolhe você. Todos os bonecos ficam expostos. E ela escolheu uma menininha, bonequinha criança. Ok. Depois ela colocou a mãe no campo, na água. E a mãe ficou de costas para ela. Bem o que a gente sabia da história que ela lembrava, da vida, assim, ela fala assim para mim: eu sinto uma solidão, uma tristeza muito grande. E ela entende como a falta dessa mãe, desse olhar dessa mãe. Bom, trouxemos o pai e a criança ficou no meio, os pais encostaram nessa criança, mas de costas. E ok, bem o que a gente percebia. O pai e a mãe casaram aí com seus 20, 21 anos, muito novos. O pai começou a beber bastante e a mãe ficava em casa. Até a mãe ter esta filha, a mãe perdeu 5 filhos de aborto espontâneo. Mais o marido que saía no final de semana e desaparecia. Então, será que a solidão que ela sentia e a tristeza era realmente dela? Porque a gente foi conversando, e aí eu falei, mas a sua mãe, no cuidado, na presença,
ali com você, criança, ela tava ali? Tava. Não, nossa, ela cuidava demais de mim. Então, será que a solidão e a tristeza eram dessa paciente? Ou vinha da mãe? Imagina, gente, 5 gravidez, 5 abortos. O pai, o marido, alcoólatra, saía sexta e voltava domingo à noite, e muitas vezes. E aí a mãe grávida desta paciente. Será que ela sentia o quê? Enfim, como foi a quarta constelação dela e terapeuticamente trabalhando isso tudo, foi uma constelação muito leve no sentido de emaranhados. Em outras constelações existiram emaranhados, bagunça, boneco ali, enfim. E ela um pouco fixada na dor, no negativismo ali da história, ela falou: não, vamos então trazer a pentavó. Pentavó, que numa constelação anterior, a pentavó caiu na água. Então imagina que isso aqui é água. Imagina que a pentavó, no movimento, caiu na água. E isso não é comum. Quando isso acontece é porque existe um BO ali. Enfim, vamos trazer a pentavó para ver como que ela tá agora. Vamos trazer a pentavó plena, porque a gente já trabalhou essa pentavó em outras constelações. Então, a pentavó ficou ali num lugar onde estavam os irmãos que morreram e a pentavó. Ou seja, entendem? Os mortos estavam ali, agrupados. Ok, equilíbrio. Os pais perto da criança de costas. E aí eu falei assim: vamos trazer aqui você hoje, você no presente. Vamos. Aí ela escolheu uma adulta. Lindamente, eu não vou falar impressionantemente, porque lindamente, a boneca se move na água diretamente na direção da criança e fica no meio dos pais. O que que a teoria fala? A única pessoa realmente capaz de cuidar da sua criança é você mesmo. Porque você é a única pessoa no mundo que sabe o que você deseja e precisa. Se a gente para, fecha o olho diariamente, faz uma autoanálise, faz as perguntas apropriadas, você vai te dar as respostas. Claro que a ajuda terapêutica ajuda na aceleração disso, com exercícios específicos, mas a nossa alma sabe o caminho, lembram? Enfim. E aí, a gente trabalha com umas cartas sistêmicas na hora de constelar. Eu abro o leque, a pessoa. Aí eu vou passando o dedo, a pessoa manda parar. E aí eu fui embaralhar esse baralho e caíram da minha mão, sem querer, no chão, 3 cartas. No manuseio ali. E aí eu falei: bom, a gente vai ter que abrir essas 3 cartas, porque elas estão gritando aqui. Aí eu abri as 3 cartas no leque e falei: qual você escolhe? Aí ela falou assim: a mamãe mandou eu escolher essa daqui. Aí eu comecei a rir, eu falei: olha, quem tá escolhendo é a sua criança, tá? Aí ela assustou, nem se ligou que ela tinha cantado a musiquinha infantil. Aí ela falou: é essa carta. A carta que abriu, gente, pra ela foi chega e um ponto de exclamação. O que que entendemos disso? Ela vinha tantos meses em terapia, trabalhando essas curas, que a criança dela disse pra ela: chega. Numa sensação que tivemos de já olhou, já curou, já trabalhou. Por que você está aí agora ainda? E a próxima carta foi: olhe para a vida, algo assim, eu não vou lembrar exato, mas eu tenho a foto, depois eu envio a foto. A carta foi: siga para a vida com amor, algo assim. E aí me veio a sensação
de trazer ela no futuro. Então a gente estava com ela passado criança, presente adulta, e eu pensei, eu vou trazer ela lá na frente com tudo limpo. Mas eu não falei, assim, com um detalhe. Eu falei, olha só, escolhe você no futuro. Gente, ela não conseguia escolher. Ela escolheu vaca, ela falou vaca. E aí eu falei, peraí, você não tá conseguindo se enxergar. Já liberta disso. E aí eu disse, como sua consteladora, eu vou trazer você. Futuro. E aí eu trouxe uma outra bonequinha adulta. Coloquei no campo. E, lindamente, o alinhamento ficou a criança. Ela hoje e ela futuro. O único movimento de organização do campo que eu fiz, porque tem constelações que a gente mexe os bonecos para reorganizar várias situações. O único dela que eu fiz foi virar os pais dela para ela. Quem nunca constelou aqui, o que isso significa? A gente falou aqui mais cedo de trauma. O trauma é apenas um endereço. Imaginem assim: eu vou numa sorveteria e a atendente me trata muito mal lá. Eu fico com muita raiva. Eu nunca mais volto lá e acabou, eu não quero saber daquilo. Passa o tempo. Uma amiga minha fala assim: vamos tomar um café, tomar um sorvete, comer um bolo? Vamos. Aonde? Em tal lugar, na sorveteria. E aí eu falo: Deus me livre! Aquele lugar é horroroso. Eles tratam a gente muito mal, etc, etc, etc. E aí a amiga fala assim: que isso? Eu adoro, eu acho ele lá tão maravilhoso. Se você assim desejar, vamos lá, porque às vezes vai ser diferente dessa vez. Então você vai no endereço da sorveteria, né? Obviamente você tem um caminho para chegar lá. Então você chega lá e, lindamente, a coisa muda de cena e você é bem tratada. E você fala: nossa, é verdade. Como é que a gente faz isso num exercício sistêmico, gente? O trauma é um endereço. Então, quando a gente fecha aqui os nossos olhos nesse exercício meditativo sistêmico e vê a nossa mãe atrás, vê a nossa avó atrás, e vê a nossa mãe na frente, e vê como é que o corpo se manifesta, a gente está simplesmente voltando num lugar que muitas vezes é um lugar de dor. Porque na hora que às vezes você está sentindo uma coisa, o corpo dói aqui, sente uma batedeira, sente um desconforto, você está voltando no endereço. E quando a gente fala as falas de cura de constelação, as frases sistêmicas, como falamos aqui, várias, com relação, né, à nossa mãe, à história, enfim, é, com o preço que todas elas tiveram, eu recebo a vida pela primeira vez, eu permito que a vida seja assim, integrada. Mãe, eu vejo você. Isso são frases de cura. Quando a gente fala essas frases, por isso que eu falei do som, do falar em voz alta, a gente emana uma frequência e isso é cura do campo familiar, individual e familiar. Então, quando você olha para as ancestrais todas num exercício desse, ou numa constelação com bonecos, ou com pessoas, e você fala essas frases de agradecer a tudo que elas fizeram antes, integrar toda a história, toda a vida, e você escolhe seguir para a vida, chega de reproduzir, e você escolhe seguir para a vida de uma forma consciente, lúcida e limpa. Você muda a frequência ao seu redor.
E quanto mais você reproduz isso, e reproduz isso, e reproduz isso, mais você limpa o seu campo interior, exterior na energia e familiar. Bom, o velho padrão sempre vai fazer força para que a gente fique preso lá. Por que, Natália? A psicologia traz o termo associação. Eu vou ficar sempre com o que eu conheço. Uma emoção, um sentimento, um comportamento, um estilo de vida. Deixa eu ler aqui que teve coisa aqui, peraí. E muitas vezes podemos estar agindo para não nos desapegar daquela dor. Aí a gente pensou junto, Pri. Porque, de uma certa forma, inconsciente, essa dor nos torna forte. Se a gente desapega ou ressignifica, somos obrigadas a fazer a vida ser diferente. O velho sempre vai ter uma força bizarra por causa da associação psicológica. A minha mente está habituada àquilo porque ela já conhece aquilo. Aquele lugar, aquele estado, aquela relação, aquele estilo de vida, aquele corpo, tudo, estilo, toda a sua vida está ligada ao que você já conhece. Então, quando a gente resolve mexer nas nossas claras, eu gosto muito desse termo porque fica muito claro. Tudo que a gente carrega dos ancestrais é como se fosse clara de ovo crua, grudada, pesada. Ela fica ali, pra gente limpar uma clara, pensa. A clara cai na minha roupa. Tá ali, tem que lavar mesmo. Então, quando a gente pega e começa a bater a clara, começa a bater a clara, bater a clara, ela vai virando clara em neve, certo? Então ela vai ficando mais leve e mais leve. Quanto mais a gente bate, quanto mais a gente faz esse exercício, quanto mais a gente olha para isso tudo, mais ela vai ficando leve, 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 até que vai chegar uma hora que você fala assim, igual essa paciente de terça-feira. Chega, mas olha como é que o campo e a mente dela puxou ela para trás. Não traz a pentavó, mas ela estava trabalhando a criança. E aí ela falou e eu respirei e falei, deixa eu ver para onde que essa pentavó vai. E a pentavó plena, equilibrada, depois de várias claras batidas. Então, não, mas então escolhe você futuro. Ela não conseguia se ver. Ela se via ainda lá atrás, presa. E aí trabalhamos a mãe, acolhemos essa mãe, dissemos para a mãe, foi como foi. Eu sinto muito, mãe, por toda a solidão que você sentiu. Eu sinto muito, mãe, pela tristeza que você passou, pelo medo que você viveu, pelas perdas dos filhos anteriores, dos meus irmãos. Eu sinto muito, mãe. E conforme ela foi falando, entendendo que esses sentimentos vinham dessa mãe, quando a gente vira e aí falamos pro pai também, quando a gente vira os pais para ela, eles aceitam e ficam viradinhos. Porque, olha, eu vou falar, várias constelações em que você mexia para reorganizar o campo, o boneco voltava. Várias, muitas, muitas e muitas. Então, talvez hoje você perceba que não tenha resolvido tudo. Claro que não. Mas, como eu disse sobre as nossas claras, ou sobre o movimento consciente de vida, você tenha dado mais um passinho nessa energia, nesse inconsciente, nessa carga que você carrega, que nós todos carregamos. E a nossa cura começa exatamente assim, e continua exatamente assim. Quando a gente fala sim para a vida. Então, sabe quantas pessoas confirmaram
eu quero estar nesse encontro de hoje. E quantas que eu enviei o link? 18 pessoas. E tá tudo certo, né, gente? Tá tudo no seu lugar. Nós estamos aqui nesse número. Eu sou a mediadora, vocês estão em quatro. Quatro é uma base sólida. Então, que vocês saiam daqui hoje com esse sustentar da psique, da alma de cada uma, com quatro bases de apoio sólida, onde vem aqui para mim que isso representa o eu sou, a nossa força interna. Não importa nada que veio antes. A gente tem que olhar para poder limpar, mas o que importa mesmo é o desejo, é a vontade de transformação. Por isso eu entendo esse quatro aqui, essa base sólida de energia. Porque eu sinto que vocês estão aqui mesmo. Então, mais uma vez eu agradeço pela presença, pela confiança. Esse encontro vai ficar gravado inicialmente até segunda. Vamos ver o movimento de troca. Se precisar, a gente deixa mais um pouco. Não tem problema, porque realmente é um presente, né? Isso também é energia de troca, né? A gente faz vários encontros com valor, com a troca financeira, que também é uma troca importante de energia, mas a doação também é uma troca importante, tá? E por isso, vira e mexe, também ocorrem esses movimentos de entrega, né? De presente. Que vocês validem isso colocando em prática na vida de vocês esse presente, essa energia doada aqui. Então, respirem profundamente para terminarmos, fechando aqui o nosso campo sistêmico, fechando a nossa integração, uma conectada à outra, profundamente nesse lugar de hoje. Observem o corpo, como é que estava no início. Respirem fundo. Vamos entrar aqui numa música, numa frequência de cura, de transmutação. Se conectem com a alma de vocês, com a psique de vocês. Respirem fundo. Apenas repitam internamente. Eu honro a vida que chegou até mim. Eu honro a vida que chegou até mim. Eu honro a vida que chegou até mim. E permito que ela siga integrada e fluida. Sintam o coração bater.
a respiração. Sintam que a força é interna. Internamente, repita: eu sou o que eu sou. E sigo para a vida com o que eu escolho ser, de forma consciente. Respirem profundamente e fiquem com essa frase: quando a vida volta a fluir da mãe para o filho, de forma real, integrada, algo dentro da nossa alma encontra chão, base sólida. Vocês consigam sair daqui hoje diferentes do que entraram, mais limpas, com uma clara mais leve, integrando de forma consciente a mãe e as que vieram antes, para que o inconsciente continue sendo trabalhado e efetivamente limpo. A minha ancestralidade e a minha consciência honra a sua ancestralidade e a sua consciência. Muito obrigada pela troca de energia, de opiniões. E é isso. Bom final de semana. Feliz Dia das Mães para quem é mãe. Honre a mãe de vocês de qualquer maneira. Certo, meninas? Encerramos então o nosso campo. Quando finalizarem aí o vídeo, cada uma se concentre, fala o seu nome alto 3 vezes para fecharmos efetivamente o nosso campo. Natália Fernandes de Almeida França Ferreira, Natália Fernandes de Almeida França Ferreira, Natália Fernandes de Almeida França Ferreira. Um beijo. Eu fico aqui nessa frequência. Obrigada pela presença. Em breve teremos outros encontros. Espero vocês. Bom fim de semana, boa sexta-feira. Fiquem com Deus. Podem encaminhar depois o link que eu vou, quando eu salvar aqui o nosso encontro, eu vou enviar o link para vocês acessarem de novo. E podem multiplicar, que é assim que a energia flui, tá bom? Beijos e beijos. Estarei por aqui se alguém quiser falar alguma coisa. Se não, muito, muito boa noite, queridas. Se tiverem alguma dúvida, né? Enfim. Tem tanta música boa de meditação, gente. Tanta. Alguém quer falar alguma coisa?
Meninas, se alguém quiser falar comigo também, pode entrar no WhatsApp, tá? Para falar, para perguntar, enfim. Ou abrirem aqui o microfone. Tá em silêncio. Eu não sei se vocês querem falar, se é para eu encerrar. Vou dar mais uns minutinhos, tá? E vamos encerrar. Então, podem abrir câmera se quiserem, podem perguntar alguma coisa, escrever, ou só por áudio, enfim. Vou dar para vocês aqui, ó, 3 minutos. São 10h37. 10h40 eu fecho a sala, tá? Não sintam vergonha, podem perguntar. Pri, quer falar alguma coisa, Pri? Para encerrarmos? Bom, 1 minuto para encerrar. Bom, então finalizamos por aqui. Um grande beijo. Mais tarde eu envio o link. E é isso. Continuamos nossas trocas profundas. Beijo, beijo. Acompanhem o Instagram, os nossos trabalhos, divulguem. Isso é muito importante, tá? Um beijo.